No final da Era Atlante, forças da luz e das trevas estavam abertamente presentes na superfície do planeta. Quando então, o planeta foi ocupado pelo Quimera, insetoides aracnídeos tecnológicos, e os arcontes, demais raças de magos e anjos caídos, há 26 mil anos atrás, todos os outros grupos de interesse com qualquer poder significativo foram forçados a deixar a superfície e, literalmente, passaram à clandestinidade. A maior parte das forças das trevas são raças hostis da galáxia de Andrômeda e da estrela Rigel. Então, as forças da luz construíram sua própria rede de cidades subterrâneas que mantiveram a luz no planeta durante os últimos 26 mil anos. Em várias fontes modernas de informações, esta rede é chamada de Rede Agartiana, Shambhala ou Reino Subterrâneo da Luz. De sua parte, as forças das trevas também construíram sua própria rede de moradas subterrâneas, aliando-se com os draconianos e reptilianos, que já viviam em determinados locais subterrâneos e que têm mantido a escuridão neste planeta nos últimos 26 mil anos. Várias fontes modernas também chamaram estas redes de Shambhala, Rede de Agartha, Reino Nagá, Patala. Dessa forma, quando alguém falar da rede agartiana, precisa claramente discernir a qual rede está se referindo. Ao longo dos últimos 26 mil anos, muitos membros mais avançados de várias civilizações da superfície afastaram-se de sua sociedade juntando-se à rede subterrânea positiva de Agartha. Entre eles estavam xamãs gravetianos paleolíticos, sumos sacerdotes egípcios, adoradores da deusa minoica, discípulos gregos pitagóricos, formando a sociedade separatista Av-Musuv, sob o Vale da Morte, na Califórnia, augúrios romanos, maias, incas, grupos Hopi, exploradores alemães do século XVII na América do Sul e o grupo de Marconi, Fulcanelli no século XX. A rede positiva de Agartha teve seu próprio programa espacial com frotas de discos voadores, viajando por todo o sistema solar, e mais além, entrando em contato com outras raças extraterrestres positivas. Sua liberdade de movimento através do sistema solar foi severamente limitada, devido ao estado de quarentena imposto pelo Quimera neste sistema solar, especialmente no planeta Terra. No início do século XX, os pleiadianos positivos de Aldebaran decidiram ajudar a humanidade a dominar o voo espacial e tecnologia Overunite, a fim de nos ajudar a nos libertarmos do controle do Quimera e da Cabal Illuminati. Por contato telepático, através de Maria Orsic, da famosa Sociedade Vril, transmitiram instruções sobre como construir uma nave espacial. Infelizmente, a Sociedade Vril foi assumida, primeiramente pelos jesuítas através do agente de Rothschild, Adolf Hitler, e posteriormente, diretamente pelo Quimera, através de seu agente Karl Alshofer. É interessante notar que a Sociedade Positiva Vril original foi financiada pela família Stelhasi, que é uma família positiva da nobreza branca templária, da Hungria, que afirma ter sua origem no sistema solar da estrela Sirius. Embora o projeto original Vril das Forças da Luz tenha falhado no curto prazo, no longo prazo, forneceu conhecimento tecnológico suficiente para a humanidade, conhecimento que agora irá nos capacitar a derrotar o Quimera. O Quimera controlou o desenvolvimento do programa espacial secreto nazista em duas direções. A parte mais secreta do programa espacial alemão foi liderada por Hans Kammler. Kammler que cooperou com os Homens Verdes, uma civilização draconiana separatista subterrânea do Tibete. Sob Kammler, os nazistas construíram uma rede de túneis e bases na Groenlândia, Argentina e Antártica, e expandiram seu território através da construção de colônias na Lua, Marte e asteroides. Insuflados com a ideologia da supremacia nazista, acreditavam tolamente que poderiam desafiar a frota escura de Orion draconiana, complexo interestelar reptiliano. Nas graves batalhas ocorridas em meados da década de 1950, todas as colônias espaciais nazistas deste sistema solar foram completamente eliminadas pela frota reptiliana draconiana. O programa espacial oficial nazista foi desenvolvido por Wernher von Braun, que mais tarde transferiu-se para os Estados Unidos através da Operação Paperclip, juntamente com muitos outros cientistas,
e absorvido pelo complexo industrial militar dos Estados Unidos. Desenvolveram tanto o Programa Espacial Oficial de Fachada da NASA, como o Programa Secreto Solar Warden, através da facção militar da Cabal, e o Programa Espacial Corporativo, a partir da facção corporativa da Cabal, juntamente com as bases militares subterrâneas profundas. Ambos os programas, o Solar Warden e o Programa Espacial Corporativo, eram interligados, embora profundamente compartimentados. No topo, eram dirigidos pelos 4 profanos, lordes draconianos, Kissinger, Bush-Pai, Cheney e Rumsfeld. Em 2012, as Forças da Luz cancelaram todos os programas espaciais secretos, juntamente com todas as bases militares subterrâneas profundas, como Dulce, Área 51 e Pine Gap, exceto as bases e os programas ligados diretamente ao Quimera, que perduraram até recentemente. A maior parte da cúpula destes programas espaciais que tenha cometido crimes graves e não estavam dispostos a aceitar a luz, foi levada para o Sol Central Galáctico. A maioria dos supersoldados que participaram desses programas era composta de boas pessoas, que realmente acreditavam que estavam defendendo a Terra contra a ameaça alienígena. Em sua grande maioria, juntaram-se à frota positiva da Aliança neste sistema solar, e agora estão ajudando na MOS, operações multidimensionais do sistema solar. Agora, irão ajudar nas operações finais da libertação do nosso sistema solar, dos últimos vestígios das trevas, as bases e as estações de implantes do Quimera.